Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Junte-se a nós e desvende os segredos que transformam este mundo em um verdadeiro pesadelo. Sejam todos atraídos pelo terror. Quando eu era criança, por volta dos 10 anos, acordei no meio de uma tempestade. O trovão era intenso, e eu não conseguia voltar a dormir. Decidi jogar videogame até a tempestade passar. Após os minutos, olhei pela janela e vi uma sombra se afastando rapidamente. Meu coração disparou, e fui ver o que era, mas não consegui ver nada na escuridão. Voltei a jogar, mas a imagem do que vi não saía da minha cabeça. Mais tarde, decidi olhar de novo para a janela e avistei a mesma figura, desta vez mais próxima, me encarando. Com medo, corri para o quarto dos meus pais e os acordei, informando sobre o homem na minha janela. Eles verificaram, mas não encontraram ninguém. A polícia também foi chamada, mas tudo estava em silêncio. Demorei para voltar a dormir e, por semanas, mantive a janela coberta. O homem nunca mais apareceu, mas até hoje me pergunto quem ele era. Recentemente, algo semelhante aconteceu. Durante uma tempestade, ouvi batidas na minha porta. Um homem estranho estava lá, com cabelo molhado, e parecia olhar para mim. Fiquei assustado e, depois de um tempo, ele desapareceu. Olhei pela janela e vi que ele estava parado no estacionamento, me observando. Fechei as cortinas e tentei dormir, mas ainda me pergunto quem era aquele homem e por que estava me vigiando. Meu avô, José, sempre foi um homem simples, vivendo em uma pequena cidade no interior do Nordeste. O rio que serpenteava pela região era seu refúgio. Todos os fins de semana, ele pegava sua velha canoa e ia pescar, um passatempo que representava sua conexão com a natureza. Lembro-me de como ele me contava histórias sobre suas grandes pescarias e os dias em que o rio parecia estar em completo silêncio. Mas havia uma história que ele narrava de um jeito especial, uma que sempre me deixava arrepiado, mesmo quando já era mais velho. Certa tarde, meu avô voltou do rio sem ter pescado nada, mas com uma experiência que o marcou profundamente. Ele sempre começava essa história da mesma maneira. Naquela tarde, o rio estava mais quieto do que o normal. O silêncio, segundo ele, parecia ser um prenúncio de algo. José nunca foi facilmente impressionado, mas o brilho em seus olhos ao contar esse episódio mostrava que algo havia mudado dentro dele. A partir daquele dia, ele nunca mais voltou a pescar. Naquela tarde, José preparou suas coisas, com o sol alto e o calor vibrando sobre a terra seca. O único som que se ouvia era o vento suave balançando as folhas. Sabendo que não havia muita gente por perto, ele remou tranquilamente, conhecendo cada curva do rio como a palma da mão. O rio era um lugar de paz para ele, e o som do remo quebrando a superfície da água era quase hipnótico. Ele chegou a um ponto afastado onde costumava ancorar e esperou pacientemente por algum peixe. A brisa suave trazia o cheiro fresco do mato e da terra molhada, criando uma sensação de conforto que só o isolamento no rio poderia proporcionar. Mas foi nesse cenário de calmaria que o inesperado começou a acontecer. Depois de lançar a linha, algo chamou sua atenção. Um movimento na margem oposta do rio despertou sua curiosidade. Inicialmente, ele pensou que poderiam ser outros pescadores, mas conforme observava,
sentiu um desconforto crescente. As figuras que via se moviam de maneira estranha, quase mecânica, e suas roupas eram lisas, sem sinais de desgaste. O ar ao redor delas parecia mais denso, como se uma névoa invisível as cercasse. Curioso, ele se inclinou para observar melhor, mas sua vara de pescar caiu na canoa, fazendo um barulho ecoar no silêncio. Imediatamente, as figuras congelaram e se viraram em sua direção. Ao fazer isso, ele percebeu que não eram humanos. Suas formas eram humanoides, mas estranhas, com corpos magros e alongados e grandes cabeças. Os olhos eram enormes, negros e sem brilho, e por um momento, José ficou paralisado pelo terror. Ele sentiu que aquelas criaturas estavam lendo sua mente, sondando seus pensamentos. O vento havia parado, e o som do rio desapareceu. O tempo parecia ter congelado enquanto as criaturas o observavam. Nesse instante, ele teve a certeza perturbadora de que elas sabiam que ele estava ali. De repente, as criaturas desapareceram, como se o ar ao redor delas tivesse tremido e, em um piscar de olhos, sumiram. José, ainda atordoado, olhou ao redor, esperando que reaparecessem, mas tudo estava calmo novamente. O rio voltou a correr, o vento soprou, e a normalidade parecia ter retornado. Contudo, ele sabia que algo havia mudado. Enquanto tentava processar o que acabará de vivenciar, notou algo no céu. Um objeto voador se movia com uma agilidade que desafiava a lógica, refletindo a luz do sol sem emitir som algum. Era grande e metálico, fazendo movimentos impossíveis. José ficou imobilizado, seus olhos fixos naquela coisa estranha que pulsava, mudando de cor de forma quase imperceptível. Então, assim como as criaturas, o objeto desapareceu em um piscar de olhos. O silêncio voltou, e o calor do dia parecia normal, mas José sabia que algo não estava certo. Ele ficou alguns minutos paralisado, incapaz de se mover, sentindo o peso do que havia presenciado. Quando finalmente decidiu voltar para casa, o caminho de volta foi diferente de todos os outros. A cada remada, sentia o peso da experiência como se o rio agora escondesse um segredo sombrio. Quando chegou em casa, ele sabia que não poderia contar a ninguém sobre o que viu. Quem acreditaria em um homem simples que só queria pescar e encontrar paz? Naquele dia, decidiu que nunca mais voltaria ao rio. Anos depois, ao lado dele, ouvi a história que mudou sua vida. A intensidade com que descrevia as criaturas e o objeto voador nunca diminuiu. Ele me alertou: nunca se esqueça, garoto, o mundo é maior do que pensamos. Às vezes, a realidade é muito mais estranha do que a ficção. Sua voz tremia ao recordar aquele dia. Aquela história ficou gravada em minha mente, uma mistura de incredulidade e respeito pelo desconhecido. Refletindo sobre o relato do meu avô, percebi que o verdadeiro terror não estava apenas no que ele havia visto, mas na incerteza que aquele encontro trouxe. O desconhecido permanece à espreita, e a ideia de que existem coisas além da nossa compreensão é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Talvez nunca haja uma explicação plausível para isso. A vida é repleta de mistérios, e alguns, como o que aconteceu com meu avô, ficam eternamente sem resposta. Aprendi a respeitar o desconhecido, sabendo que ele pode estar mais próximo de nós do que imaginamos. Certa vez, voltando para a casa do trabalho, percebi que o céu estava escuro e uma tempestade se aproximava. Normalmente, a viagem leva cerca de 30 minutos, mas naquele dia, a chuva começou a cair pesado e o trovão ecoava. A rodovia estava deserta,
cercada por áreas isoladas, e eu mal conseguia ver à frente. A situação piorou e decidi parar no acostamento, esperando que a tempestade acalmasse. Enquanto esperava, ouvi um barulho atrás de mim e, ao olhar, vi um homem parado na porta traseira do carro. Fiquei confuso, mas a porta estava trancada. O homem então se afastou um pouco, mas, de repente, outro homem apareceu na frente do carro, bloqueando minha saída. O primeiro homem começou a bater na janela do lado do passageiro. Sem saber o que fazer, ignorei e esperei. O segundo homem se aproximou da minha janela e tentou abrir a porta do motorista. Nesse instante, coloquei o carro em marcha e comecei a me afastar, deixando os dois homens para trás. Ainda chovia muito, mas consegui chegar a um posto de gasolina, onde liguei para a polícia. Relatei o ocorrido e esperei a tempestade passar. Cheguei em casa sem mais incidentes, mas nunca soube quem eram aqueles homens ou por que estavam tentando entrar no meu carro. O fato de terem tentado me abordar na tempestade ainda me assusta. Boa noite, meu nome é Newton e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vou contar o que aconteceu com meu pai e um amigo dele, um episódio que até hoje eles não conseguem explicar. Esse amigo tinha uma casa em uma fazenda no interior de Pernambuco e queria vendê-la. Como meu pai era corretor de imóveis, decidiu ajudar o amigo. Os dois viajaram até lá para verificar o estado da casa, que estava fechada há muito tempo. Ao chegarem, meu pai percebeu que a casa estava praticamente abandonada e danificada. Eles decidiram passar uma semana fazendo reparos antes de colocar o anúncio de venda. Os primeiros dias foram tranquilos, mas, no final da semana, coisas estranhas começaram a acontecer. A fazenda ficava em um lugar remoto, com apenas uma estrada de terra batida cercada por muito mato. À noite, o silêncio era absoluto, pois não havia iluminação externa. Depois de trabalharem na casa, decidiram preparar algo para comer e se sentaram na sala para relaxar. Como não havia eletricidade, usaram lanternas e lampiões a gás. Após algumas horas, decidiram dormir, já que no dia seguinte precisariam terminar os trabalhos e pegar a estrada. Eles deixaram as luzes acesas para aquecer a casa e, antes de se deitar, tomaram cuidado para fechar todas as portas e janelas, bloqueando brechas com panos velhos. No meio da noite, o amigo de meu pai acordou ao ouvir um som estranho, como um zumbido vindo de fora. Assustado, acordou meu pai e, juntos, olharam para cima. No teto, uma luz muito branca e intensa iluminava cada detalhe das telhas, revelando rachaduras e manchas. O zumbido parecia penetrar em seus ouvidos, e ambos ficaram paralisados, observando a luz e ouvindo aquele som interminável. De repente, começaram a ouvir passos no andar de baixo da casa. Era impossível, pois todas as portas estavam trancadas e não havia ninguém por perto, já que a fazenda mais próxima ficava a uns 5 quilômetros. Eles se entreolharam e decidiram investigar. O amigo, com um canivete na mão, abriu lentamente a porta do quarto. Assim que meu pai pisou no primeiro degrau da escada, viu uma sombra passar rapidamente no chão abaixo e o barulho dos passos recomeçou, misturado ao zumbido. Assustados, recuaram e voltaram para o quarto, onde a luz branca continuava a iluminar de forma inexplicável. Depois de uns 15 minutos de tensão, o som finalmente parou, mas a luz ainda permanecia. Decidiram sair do quarto novamente e checar os outros cômodos, mas tudo estava em completa escuridão. Com coragem, desceram para investigar do lado de fora. Ao chegarem no andar de baixo, perceberam rastros de poeira no chão, como se algo tivesse passado por ali. Rapidamente,
Saíram da casa e tomaram um susto. Não havia nada lá fora, apenas um breu total e um silêncio absoluto. Ficaram paralisados, sem entender a situação, e permaneceram sentados na varanda por cerca de 15 minutos antes de voltar para dentro. No dia seguinte, decidiram ir embora sem terminar o trabalho. Meu pai nunca teve certeza do que realmente aconteceu naquela madrugada, mas atribuía a luz e o som a criaturas extraterrestres ou algo sobrenatural, especialmente por causa da sombra e dos passos que ouviram. Já o amigo dele acreditava que tudo era obra de assombrações ou demônios. Não sei o que pensar sobre isso, mas uma coisa é certa: o que eles vivenciaram naquela madrugada e naquele lugar não pode ser explicado. Às vezes, gosto de praticar o que chamo de acampamento minimalista. Basicamente, levo apenas o essencial para sobreviver, o que pode ser um verdadeiro desafio divertido. Muitas vezes, nem levo barraca, apenas uma lona para me proteger do chão. Foi assim que passei um fim de semana em junho, sozinho no meio da floresta. Prefiro áreas desabitadas. Para isso, estaciono em um ponto específico à beira de uma estrada e caminho cerca de 1 quilômetro para acampar onde me agrada, às vezes próximo a um pequeno lago. Na primeira noite dessa viagem, já estava escuro e eu me encontrava deitado ao lado de uma fogueira que acendi com um kit de iniciador de fogo. Então, começou a chover. Sem barraca, eu sabia que não conseguiria passar a noite molhado. Verifiquei a previsão do tempo antes e não havia indícios de chuva, o que mostra como essas previsões podem ser imprecisas. A princípio, era apenas um chuvisco, mas logo se transformou em uma tempestade, com trovões e relâmpagos. Rapidamente, arrumei minhas coisas e corri de volta para o carro, atravessando a floresta escura iluminada apenas por uma lanterna fraca e pelos relâmpagos. Felizmente, consegui chegar ao carro, mas a chuva estava tão forte que precisei ligar os limpadores de para-brisa na velocidade máxima. Eu tinha cerca de 10 a 12 quilômetros pela frente em uma estrada estreita e isolada, sem iluminação, antes de alcançar uma via principal. A cerca de 2 quilômetros de distância, virei uma curva e vi um carro com um pequeno trailer estacionado de forma diagonal, bloqueando completamente a estrada. Não havia como desviar, pois havia árvores de ambos os lados. Liguei os faróis altos. Com a luz, vi um homem inconsciente no banco do motorista, a cabeça apoiada no volante. Em um relâmpago, consegui ver outro homem deitado na estrada, também inconsciente. Um desconforto tomou conta de mim. A cena parecia perfeita demais, um acidente, 2 pessoas inconscientes. Lembrei de histórias de armadilhas para motoristas desavisados e percebi que não queria me envolver. Comecei a dar ré, procurando um espaço entre as árvores para manobrar. Olhei pelo retrovisor e, quando olhei de novo para o carro, meu coração disparou. O homem do volante e o da estrada estavam correndo em direção a mim, seguidos por mais 3 ou 4 homens saindo do trailer. Eles se aproximaram rapidamente, puxando as maçanetas das portas, mas estavam trancadas. Coloquei o carro em movimento e acelerei, tomando um caminho mais longo para casa. Durante toda a viagem, olhei mais para o retrovisor, preocupado em saber se estava sendo seguido, do que para a estrada à minha frente. Quando finalmente cheguei em casa e consegui relaxar, liguei para a polícia. Infelizmente, eles não encontraram nada ou ninguém. Não consegui anotar a placa do carro, e a chuva dificultou a identificação dos rostos. Porém, percebi que eles não estavam armados, carregavam cordas, algemas e fita adesiva. Isso me deixou inquieto, pois, ao contrário do que se poderia pensar, parecia que o plano deles ia além de um simples roubo.
Algo me dizia que suas intenções eram muito piores. Alguns anos atrás, numa noite de tempestade, eu estava em casa sozinho. O bairro, normalmente tranquilo, estava tomado por uma chuva intensa que começou por volta das 21 horas. Olhei pela janela, mas não dei muita atenção. 30 minutos depois, a situação se agravou com trovões estrondosos e uma chuva torrencial. Fiquei aliviado por estar em casa. Estava na sala quando ouvi um barulho na janela dos fundos. Curioso, fui até a cozinha e, ao olhar para fora, vi uma sombra se afastando rapidamente. Não consegui distinguir o que era, mas a sensação de que havia alguém ali me deixou inquieto. Acendi a luz do quintal, mas o quintal pequeno, com grama e algumas árvores, estava vazio. Depois de alguns minutos de tensão, estava prestes a voltar para a sala quando avistei um homem saindo de trás de uma árvore. Não acreditei no que via. Ele se aproximou da minha casa. Rapidamente, desliguei a luz, esperando que ele não me visse. O homem virou-se e correu para o fundo do quintal, se escondendo atrás de alguns arbustos. Achei que ele tinha ido embora, mas a tempestade continuava. Após mais 20 minutos, tudo parecia mais calmo, com a chuva diminuindo. Decidi ir para a cozinha novamente, e foi então que vi o homem novamente, mais perto da janela dos fundos, a apenas 6 metros de distância. Ele parecia tentar abrir a janela. Apaguei a luz de novo, mas ele não se moveu. A essa altura, eu precisava chamar a polícia. Fui para outro cômodo, disquei 190 e, logo em seguida, ouvi um barulho alto vindo da janela. Afastando-me rapidamente, fiquei em estado de alerta, temendo que o vidro se quebrasse, mas não aconteceu. A polícia chegou rapidamente, e expliquei a situação. Eles vasculharam o quintal, mas não encontraram ninguém. Conversamos por alguns minutos, e eles me aconselharam a ligar novamente se o homem aparecesse. Ele nunca mais voltou, e eu fiquei aliviado por ele não ter conseguido entrar em casa. Essa história aconteceu na casa antiga onde morei por 8 anos, a alguns quilômetros de uma pequena cidade, sem vizinhos por perto. Era realmente isolada, cercada por uma floresta densa. Eu tinha 26 anos e estava interessado em filmagem e fotografia, especialmente à noite. Uma noite, enquanto uma tempestade se formava à distância, decidi tentar capturar alguns raios com minha câmera. Para ter a melhor foto, movi meu equipamento para os fundos da casa, onde havia menos luz. Fiquei ali por cerca de 1 hora, tirando boas fotos, quando precisei me aliviar. Abri o portão e caminhei em direção à floresta. Depois de uns 30 segundos, comecei a sentir uma estranha sensação. Algo não parecia natural, e, ao olhar para a floresta, não vi nada, mas uma nuvem se aproximava e começava a chuviscar. Decidi voltar para dentro, mas ouvi novamente um barulho, que parecia alguém pisando nas folhas. Parei e, num relâmpago, vi uma figura parada a poucos metros de mim, ligeiramente atrás de um galho de árvore, olhando para o chão. Corri e pulei a cerca, entrando em casa tão rápido que nem percebi que havia arranhado minha perna. Quando me dei conta, meu equipamento de câmera ficou do lado de fora na chuva. Mesmo assim, fui buscá-lo, mantendo os olhos na linha das árvores, procurando por qualquer movimento. Peguei a câmera e tranquei todas as portas e janelas. Aquela noite, não consegui dormir bem. Ouvi passos ao redor da casa, mas permaneci imóvel. Ao amanhecer, tudo estava tranquilo e nada mais aconteceu.
Nunca soube o que realmente vi naquela noite. Ninguém deveria estar lá. Foi, de longe, a experiência mais assustadora que tive nos 20 anos em que morei naquela casa. Tenham todos uma boa noite.